Olá, irmãos. Olá, irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal da Igreja no Gama. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro Fundamentos da Fé Cristã, é este aqui. Falaremos hoje especificamente sobre o capítulo 9, que trata da redenção, a primeira parte, né? Vamos nos ater ao tema a queda do homem e falaremos então desse contexto, né? Sobre a queda de Adão e Eva, né? Que representam a humanidade ali. Vamos ler então Gênesis capítulo 2 e a árvore da vida no meio do jardim. Então, o Senhor fez todas as coisas, colocou ali o homem e no meio do jardim a árvore da vida. A próxima árvore que gera todo o problema estava onde, irmãos? Onde vocês acham que estava essa outra árvore? Mais para o fundo do Éden, mais escondidinha. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 3, que ele vai dizer para a gente aonde a árvore do conhecimento do bem e do mal estava. Diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para não morrais. Olha só, então a árvore da vida estava no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim também. E no meio dessas duas árvores, entre essas duas árvores, estava Adão e Eva, ali para decidir de qual delas ele iria fazer parte, de qual delas ele iria se alimentar. Então esse é o contexto, irmãos, sobre a queda do homem. O homem estava ali para decidir. E não só naquela época, irmãos, trazendo para a nossa realidade, todo dia, quando a gente acorda, a gente está diante dessas duas árvores. E a gente tem que escolher todos os dias, irmãos, de qual a gente vai se alimentar. Qual árvore vai vencer a nossa vontade, emoção. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, que a gente escolha sempre a árvore da vida, todos os dias. Oh, Senhor Jesus. Então, o homem estava ali para decidir de qual árvore iria se alimentar. Então veio a tentação de Satanás. Qual é o contexto, irmãos? Ele está no capítulo 3, entre os versículos 1 e 5. Vamos ler? Ora, a serpente era mais astuta que as alimárias, do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha só, irmãos, um fato muito importante sobre a serpente, ela sempre coloca em dúvida a palavra do Senhor. Ela chegou para Eva e perguntou: é assim que Deus disse? Irmão, você conhece a palavra do Senhor? Porque a serpente, todo o tempo, todo dia, ela vai te questionar: é assim que Deus disse? E você tem que saber, irmão, qual que é a palavra do Senhor. Então ele diz assim: não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, primeiro ele coloca em dúvida, depois ele deturpa. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Tudo bem, o Senhor disse isso mesmo. Mas Eva continua, e diz: nem nele tocareis para que não morrais. O Senhor não disse para não tocar, irmãos. A serpente certamente percebeu ali que Eva acrescentou um falar ao falar de Deus. E percebeu que provavelmente ela nem sabia direito sobre a palavra de Deus. E é isso o que Ele faz conosco hoje também. Se Ele perceber que nós não sabemos o que o Senhor tem dito, irmãos, que o Senhor nos ajude, viu? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, Ou seja, ela colocou em dúvida, a serpente deturpou a palavra e por fim trocou a palavra do Senhor pela própria palavra dela. A serpente sempre vai vir com uma tese nova, vai vir com a ideologia nova e vai te dizer: certamente o Senhor não sabe nem o que está falando, escute o que eu estou te dizendo. E continua: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Naquele momento, irmãos, a serpente conseguiu exercitar a alma de Eva. Conseguiu fazer com que Eva exercitasse a sua alma. E isso a gente pode ver no versículo 6, do capítulo 3, que diz assim: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Ou seja, quando ela viu que a árvore era boa para se comer, isso trabalhou a vontade dela, que é um aspecto da alma. E agradável aos olhos, isso aqui mexeu com outro aspecto da alma dela, que é a emoção. E árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, a terceira parte ali da alma dela foi exercitada, que é a mente. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, o homem estava ali diante de duas árvores, ele não tomou uma decisão, a serpente veio, conseguiu colocar dúvida sobre a palavra do Senhor, conseguiu deturpar o falar do Senhor, conseguiu substituir a palavra do Senhor. Com isso, a humanidade, ali representada por Eva, acabou exercitando a alma, a emoção, a vontade, a mente, tudo isso fora do espírito. E o homem veio a cair, O que aconteceu, irmãos, ali foi que Eva agiu por si mesma. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz: a fim de que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, as suas intenções, Foi isso mesmo que Eva fez, ela ignorou os desígnios de Satanás. Certamente a serpente ali falando com ela foi muito ingênua ali, Ignorou totalmente e acabou agindo por si mesma, não procurou Adão para ter comunhão. Falou: olha, Adão, o que eu estou ouvindo, será que isso está de acordo com a vontade do Senhor? Não, ela simplesmente tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente não caia nesse erro também na vida da igreja, para que a gente não haja dentro da vida da igreja de uma maneira independente, sem ter comunhão com os irmãos, sem ter comunhão com a direção da igreja. Ó Senhor Jesus, sem ter direção na comunhão do Espírito. Irmãos, a gente não pode agir de maneira unilateral, de maneira totalmente independente, irmãos. Não podemos ser rebeldes nesse ponto. Temos que ter comunhão com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então essa queda, irmãos, não ficou por isso mesmo. Várias coisas aconteceram. A gente vê ali que eles foram expulsos do Éden, Mas olha só, existe uma lista aqui com pelo menos 8 resultados da queda. O primeiro resultado foi que a alma foi corrompida e surgiu o ego. Olha só que forte, irmãos. Isso está em Mateus. A gente pode ver, o ego em Mateus 16, versículo 24, que diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Esse a si mesmo se negue, irmãos, é justamente o nosso ego. Você já ouviu falar de Jó? Sobre a paciência de Jó? Pois é, irmãos, aquela história não é sobre alguém exercitando a paciência, viu? Aquela história é sobre alguém que precisava ser destituído do ego. Jó era muito vaidoso, muito orgulhoso. Eu sei, o Senhor dá um bom testemunho dele logo nos capítulos iniciais, dizendo que ele era justo, se desviava do mal. Mas olha, irmãos, ele tinha um ego dentro dele que ele nem sabia. E ele precisava ser trabalhado nesse aspecto. E o Senhor aperfeiçoou ele por meio das circunstâncias, E ele faz isso com a gente também. A gente tem um ego, É impossível. Com a queda aí, a alma foi corrompida, um resultado da queda. Então, o segundo aspecto aí, o segundo resultado da queda foi que o corpo mudou em natureza e tornou-se carne. Aquele primeiro corpo que Adão e Eva tinham, que era glorificado, eles nem percebiam que estavam nus, mas agora ele foi corrompido, A natureza do pecado entrou no corpo e ele se tornou carne, Isso a gente vê em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, que diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, eu não vou aprofundar esse assunto, mas coser as folhas de figueira e fazer cintas para si, essas roupas que eles fizeram,
que eram temporárias, né, que iam acabar secando ali, se perdendo, representam a tentativa do homem de se justificar, né? Só que lá no final, quem justificou realmente eles foi o próprio Deus, né? Dando uma roupa para eles que representa a justiça, né? A redenção, com a pele de animais, né? Que tipifica o cordeiro. Então, em Romanos capítulo 7, versículos 17 e 18 também diz: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, irmãos, vocês veem, o corpo foi corrompido, a carne, na carne habita o pecado mora na carne, né? E continua assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, né? Na lei da mente, né? Mas não, porém, o efetuá-lo, porque a lei do pecado e da morte, que está na nossa carne, ela se levanta e anula a lei, né, do querer fazer o bem. Romanos capítulo 7, versículo 23 diz também, né? Mas vejo nos meus membros outra lei que, então, nos membros, né? Qualquer, é o pecado, né? Que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Oh, Senhor Jesus. Também não vou aprofundar isso, irmãos, mas graças a Deus que no capítulo 8 de Romanos, o Senhor traz o remédio para isso, né? Que é a lei do Espírito e vida, que anula a lei do pecado e da morte. Oh, Senhor Jesus. O terceiro resultado foi que o Espírito foi mortificado. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida. Se deu vida é porque estava morto, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, no aspecto espiritual, irmãos, houve morte, né? O Espírito foi mortificado. O quarto resultado, o homem foi constituído pecador. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Isso foi um resultado imediato. Nenhum sequer pode dizer, a não ser Jesus Cristo, né? Romanos capítulo 5, versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, né? Então a gente vê aí que o homem foi constituído pecador. O quinto resultado é o homem caído foi condenado. Então, foi constituído pecador, houve uma morte espiritual e ele foi condenado, não ficou impune não. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, irmãos, sobre todos os homens para condenação, não foi para absolvição não, foi para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então o homem foi justificado, irmãos, mas antes houve condenação. O sexto resultado foi a maldição foi introduzida. Em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, a gente pode ver ali as maldições, né? Que diz: e Adão disse, né? Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então a terra foi amaldiçoada, irmãos. E ali a gente vê outras sanções do Senhor, né? O sétimo resultado foi que o homem foi expulso do paraíso. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para algo muito importante. Em Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24 diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Olha só, o jardim do Éden tinha ali o bom prazer do Senhor, né? Tinha a árvore da vida. Então ser lançado fora do Éden, irmãos, é praticamente dizer: você não tem mais acesso à vida, você não tem mais acesso ao bom prazer do Senhor, né? Oh, Senhor Jesus, isso é terrível, irmãos. E continua: a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins. Esses querubins aqui representam a glória, né? Então todos pecaram e carecem da glória. Então esse querubim representa o aspecto da glória que a gente precisa, né? Ao oriente do jardim do Éden. E o refulgir, né?
esse refúgio é como se fosse um fogo. Esse fogo representa a santidade. Então nós carecemos da glória, da santidade. Continua aqui o versículo. E o refúgio de uma espada, né? Essa espada tipifica a justiça. Então são esses 3 requisitos, irmãos, que nos impediam, né? Os irmãos nos próximos capítulos vão tratar desse assunto. Mas os 3 requisitos que nos impediam de ter acesso à árvore da vida, né? É a glória, a santidade e a justiça, né? Porque essa espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, Cristo veio e satisfez esses requisitos por nós, né? Os irmãos vão trabalhar isso mais à frente. E, como eu disse que falaria de 8, né? Então, chegamos ao último resultado da queda, a morte, né? A morte foi introduzida no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então o Senhor não mentiu não, o homem ia morrer mesmo. E a morte foi introduzida, né? Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Passou a todos os homens, irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para finalizar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, irmãos, aqui nós já temos o remédio, né? Se você quer continuar em Adão, vai morrer, né? Todos morrem em Adão. Mas em Cristo todos são vivificados. Irmãos, se você ainda não tomou esse passo, eu vou orar por você para que você possa ter forças, né? Para tomar esse passo imediatamente. Ó Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor fez por nós, por tudo o que o Senhor está fazendo e por tudo o que o Senhor ainda irá fazer. Somos eternamente gratos, Senhor, porque nós não éramos merecedores, éramos teus inimigos, mas o Senhor morreu por nós, o Senhor nos tornou filhos, o Senhor nos tornou herdeiros. Senhor, eu não quero continuar em Adão. E aqueles ouvintes que estão me ouvindo, se estiverem ainda indecisos, Senhor, eu oro para que eles saiam da árvore do conhecimento do bem e do mal e corram direto para a árvore da vida. Que eles saiam de Adão e vão para Cristo, porque em Cristo todos somos vivificados. Senhor, nós queremos vida e Jesus é a vida. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o like aí e se inscreve no nosso canal. Jesus é o nosso Senhor. Amém.